Flávio Bolsonaro declarou que, que seu pai, Jair Bolsonaro, apoie alguma candidatura presidencial em 2026, será necessário um compromisso claro com a anistia ou indulto a Bolsonaro, assegurando que, mesmo que o STF rejeite a medida, o futuro presidente garantirá que isso será cumprido, mesmo recorrendo ao uso da força se necessário, hein? Ele afirmou que esse compromisso, majorando por um contrato de gaveta, é condição essencial para o suporte da família. Tão desesperados, né? Já tá sentindo o cheirinho da papuda. Quem vai contar essa história pra gente é Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu falei cheirinho da papuda e já me arrependi, porque imaginei. De fato, Sofia, não é uma cena boa de se imaginar, mas com toda certeza não está passando nem Wi-Fi daquela família ali. Isso aí é uma certeza. Por quê? Porque o Flávio, para vocês entenderem, tá, gente? Você falar que o seu pai não pode ser preso, que ele precisa de perdão, ainda que o Supremo Tribunal Federal, a maior instituição do judiciário brasileiro, decida que ele é culpado, e que, a partir disso, ele tem alguma sanção, alguma pena, e você exija que alguém dê um perdão para essa pessoa, significa passar por cima de todas as leis. Significa um golpe. Significa que é algo além da legalidade, ou seja, algo criminoso. E admitir isso, o que Flávio Bolsonaro fez, um acordo nessa linha, seria algo criminoso. É crime. Ele não pode falar isso, ele não pode ir de contra o STF dessa linha. Não poderia, né, Sofia? Porque ele foi. Ele foi e ele foi em uma entrevista para o Supremo, para o Folha de São Paulo, que a Folha está abraçando bem o bolsonarismo, né? Não, nunca ter deixado, né? Mas mostrou uma tendência interessante nos últimos meses. Dito isso, Sofia, vamos assistir. O primeiro corte é especialmente sobre o que ele fala, aí é a medida, né? A exigência daquele que vai receber o apoio do seu país. Os bolsonaristas já sabem que o Bolsonaro está inelegível, não dá mais para protelar isso, de eu vou continuar sendo candidato. Eles não vão protelar isso, e aí o Flávio ele dá o pontapé inicial de falar qual é a estratégia da extrema-direita. E a estratégia é que o pai dele tenha total passabilidade, total perdão, apesar de dizer que não houve crime. Não houve crime, mas tem a PEC da anistia. Houve ou não houve crime? Vamos lá, né? Vamos lá, Sofia. Agora, em entrevista à Folha de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que o eventual candidato apoiado por Jair Bolsonaro terá que conceder um indulto a ele, admitindo, é claro, a futura prisão. E mais, terá que garantir que o STF não derrube a medida, até com uso de força, se necessário. Vamos acompanhar essa fala. Uma anistia ou indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado,
Aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Agora, em entrevista... Não estou falando em ameaça. Sofia, está sem áudio, você. O cara fala abertamente em golpe, gente. O Supremo Tribunal Federal vai lá e diz que é inconstitucional. Daí o que você faz? Ah, você usa força. Isso é Exatamente. golpe! É o mesmo pessoal que depois diz que não deve ficar tendo interferência entre os poderes quando o Supremo faz qualquer coisa. Supremo existe. Bolsonaristas. Não, isso é interferência entre os poderes. Depois ele virar ele. Não, se o Supremo fizer o trabalho dele, a gente entra com a força. Gente, é isso. Ele comete aí uma infração quando ele diz que, olha, se o Supremo decidir contrário, ele precisa ser anistiado, então ele precisa resolver isso de alguma forma, até com a força. Ele diz abertamente que vai promover um golpe. E é por isso também que não só o Bolsonaro, como qualquer pessoa que apoie os atos, né, golpistas, os atos do 8 de janeiro, precisam ser responsabilizadas por essa escolha. Justamente para a gente impedir que esse golpe aconteça. Para quem não sabe, para quem não lembra, 64 não foi a primeira tentativa do golpe. Continuaram insistindo até que o golpe de 64 aconteceu. E é importante que a gente tenha em mente que isso está acontecendo. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para colocar um outro trecho que o Flávio ele tenta fazer uma relação ali de que o Bolsonaro está sofrendo a mesma coisa que a Dilma sofreu. Né? E aí ele fala, né? Quem diz que o Bolsonaro tentou cometer um golpe é quem diz que a Dilma levou um golpe. Porque a Dilma sofreu impeachment, mas não tiveram a coragem, porque não tinha realmente lastro jurídico, sustentabilidade ali, para tirar os poderes políticos da Dilma. Então, ela sofreu impeachment, mas não ficou inelegível. Para vocês entenderem o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Aí ele tenta utilizar a questão da Dilma, que sofreu um golpe, que, né, todos os especialistas apontam isso, menos a extrema-direita, que não assume, e fala de Bolsonaro, que Bolsonaro não deveria estar inelegível, apesar de todas as provas de abuso de poder político e daquela reunião ministerial lá que a gente tem a filmagem, ainda bem que a gente tem a filmagem, né, Sofia? Porque o Bolsonaro chegou a dizer que não era para ter sido, né, liberada aquela filmagem. E na filmagem o Bolsonaro disse que todos os recursos, que tudo deveria ser utilizado para que a reeleição dele acontecesse, que ele não poderia perder de jeito nenhum. E aí eu vou te pedir para trazer esse alternativas, possibilidades, ainda que na visão dele fossem alternativas constitucionais. Essa discussão em si não configura um ato dele, no mínimo ali, de rebeldia, de afronta ao resultado das eleições? De afronta não, ele estava buscando, dentro da legalidade, o que dá para fazer. Não vejo de forma alguma isso, até porque não é um decreto que ele assina no dia seguinte, no mesmo dia, tá as tropas na rua, prende todo mundo, né, como naquela maluquice lá do tal do plano verde e amarelo. Isso é importante enfatizar sempre, porque tem todo um passo a passo até isso se concretizar. Então, assim, eu acho que, primeiro, ele nunca assinou nada disso. Isso ficou bem claro para todo mundo. Então, assim, qual que é a tentativa, se nem iniciou? E segundo, depois de assinado isso, que aí se ele tivesse assinado, já podia falar, olha, realmente ele iniciou um processo para você pensar sobre isso. Discutir golpe, não é discutir golpe, esse que é o ponto. Não é discutir golpe, não tem golpe. É dentro da Constituição e tem lá previsto estado de sítio e estado de defesa. Quem fala hoje que isso que ele estudou fazer é golpe são os mesmos que dizem que a Dilma sofreu um golpe. Né? E sofreu dentro do que diz a Constituição, com uma decisão política aqui da Câmara e do Senado, a Dilma foi empichada. Vou te pedir uma coisa, observem o que ele fala. E para quem perguntou aqui, o Flávio sabia que estava sendo filmado? Sabia, gente. Inclusive, no começo, é interessante que o Folha de São Paulo, começa com uma organização da cena, assim, tirando as coisinhas de cima da mesa, assim, distanciando. Ele sabia, assim, que estava sendo filmado, tá? E o Flávio Bolsonaro, ele fala agora exatamente isso, o que ele estudou fazer. O Bolsonaro estudou dar um golpe, mas ele não afirma que o Bolsonaro deu, porque não deu, mas podia ter dado. Ele não disse que o Bolsonaro não deu um golpe, ele fala que o Bolsonaro estudou fazer. É importante entender isso.
O Flávio, inclusive, deveria estar citado também na investigação do 8 de janeiro, e na minha opinião aí, Sofia. Vamos lá, tem mais um trechinho que ele fala. Isso é golpe? Não, não é golpe, foi dentro da Constituição e foi uma decisão política, né, com fundamento jurídico também. Então, sequer foi assinado nada, sequer houve um texto, pelo que eu entendi dos depoimentos, sequer houve um texto sobre estado de sítio e estado de defesa. Então, que tentativa, que se iniciou? Nada, porque os passos seguintes ainda, olha o caminho até que isso se concretizasse, mais uma vez, dentro de dispositivos constitucionais ainda. Aí, vamos supor, assinou lá a minuta, tem que convocar todo o Conselho da República. Você imagina o Carlos Zaratini, o Randolfo Rodrigues, o Rodrigo Pacheco, sentado com o presidente da República, os ministros dele, para discutir uma minuta de estado de sítio de defesa, para depois ser enviada ao Congresso Nacional, para aqui ser aprovada, para aí sim você começar a fazer alguma coisa. Então, assim, não tem... É forçar muito a barra, e isso é que eu acho que faz com que as pessoas se sensibilizem com o Bolsonaro, que enxergam que não houve tentativa de golpe nenhum, houve discussões sobre hipóteses na Constituição, viram que não tinha o que fazer e acabou, foram tomar conta cada um da sua vida. Agora, o 8 de janeiro, no meu ponto de vista, a responsabilidade é do governo Lula. Mas nem todos os caminhos eram de fato esse, né? Assim, de discutir com o Randolph, com o Zaratini. Eu acho sensacional que ele coloca o 8 de janeiro como responsabilidade do Lula. Tipo, não, a responsabilidade pela tentativa de golpe é da vítima do golpe. Entende, Sofia? Continua, Dai. Não precisa, mas é isso. Ele vai continuar dizendo, né, que a tentativa de golpe não é golpe, e vai continuar no pensamento, que aí é o que a gente precisa analisar, né? Por que a gente tem uma PEC da anistia? Por que o Bolsonaro clama até para o próprio Lula por anistia, já que ele não fez nada? A principal pergunta é essa, né? E o que me choca bastante procurei algumas respostas jurídicas, né, do Supremo Tribunal Federal que o Flávio fala e não encontrei. Mas a gente precisa que a PGR, que o Ministério Público Federal, que a PGR, que o STF se manifestem diante de entrevistas como essa da Folha de São Paulo, que o Flávio Bolsonaro está incitando, ele está, na verdade, dizendo, ele está revelando um plano, uma estratégia para salvar o Bolsonaro, que é uma estratégia golpista, um plano de golpe. Não importa o que aconteça no STF, o próximo presidente, para receber o aval de Bolsonaro, a pessoa ali, que inclusive tem algumas matérias que falam sobre essa pessoa ser o Tarcísio de Freitas, e para o Tarcísio ser o candidato do Bolsonaro, ele teria que assinar esse contrato aí de gaveta afirmando essa anistia para o Bolsonaro, algo que o Tarcísio ele faria tranquilamente. Eu acho que sim, Sofia, anistia, acho que ele faria tranquilamente. Eu acho que o Tarcísio não daria um golpe no STF, mas eu acho que o Tarcísio ele seria essa pessoa que daria uma anistia assim. O público dele é esse, é o público dos bolsonaristas. Se essa ideia de, olha, não foi um golpe, foi uma tentativa der certo, é uma possibilidade, até porque a gente está falando sobre poder e dinheiro, e essa galera vai ter, sim, interesse em ter esse apoio do Bolsonaro, independente de quem seja. Mas aí a gente preza pela racionalidade, né? A gente espera que não venha aí um Caiado, um Tarcísio que aceite uma proposta dessa. Eu tenho minhas dúvidas, sabe, Dai, se algum dos políticos da direita faria isso. Sendo bem sincera, porque o que eles ganham com isso? Eles prometerem isso pro Bolsonaro, eu consigo ver. Eles cumprirem, o que eles ganham? Sabe, já chegaram no poder, o Bolsonaro tá vendo o capital político dele derreter. Sabe, eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar do Tarcísio, se eu estivesse no lugar do Nicolas, se eu estivesse no lugar do Caiado, sei lá, e cheguei à presidência da República pela extrema-direita. Eu vou querer ser o líder da extrema-direita, não vou querer soltar o Bolsonaro pra ele ser o líder no meu lugar. Entendeu? Eu não consigo ver o que eles ganhariam com isso. Eu consigo ver o que eles ganham enquanto eles estão como candidatos à presidência, porque daí eles vão querer o apoio do Bolsonaro. Então, prometer, eu acho que prometem. Fazer? Não sei, eu não sei. Eu acho que, assim, a gente tá falando de gente que tá mais do que contente em apunhalar um ao outro nas costas.
E talvez seja justamente por isso que eles estão tão preocupados em talvez colocar um dos filhos, sabe? De colocar o Flávio, de colocar o Eduardo, de colocar a Michelle para tentar ter a confiança de que depois que chegou lá em cima não vai dar uma apunhalada nas costas e abandonar. Porque eu vejo Sim, perfeitamente o Tarcísio, o Zema, o Nicolas, todos eles abandonando o Bolsonaro na prisão. Tranquilamente. e o Tarcísio é isso, né? Tarcísio é aquela linha ali no meio que muitas vezes pende para a esquerda, centro-esquerda, e pende, né, para a direita, que é a zona dele de conforto. Mas se precisar, ele negocia como ele já trabalhou com a Dilma e com o governo Lula, né? Agora, o que você fala é ótimo, Sofia, porque o Flávio se desenha aí como o nome do pai. E, inclusive, que quer colocar até o Carlos, que é o vereador internacional, para o Senado, né? Ele está tentando alçar os filhos, né? Para tentar garantir aí suas vagas. E sim, o Flávio, eu não concordo, não acho que a Michelle seria o nome, por causa das violências de gênero que a extrema-direita promove. Então, acho que a Michelle seria um nome que não seria tão abraçado pelos apoiadores de Bolsonaro. Mas não quer dizer nada, né? Se fizer uma boa campanha aí, porque o nome dela vem surgindo realmente com força. Mas vai ser uma briga aí de família, Flávio e Michelle, na minha visão, realmente, Sofia. Ninguém mais, talvez, se queimaria tanto para apoiar um Bolsonaro. Mas eu não confio no Tarcísio, não, só para deixar isso muito claro. Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.